Bom dia. Este é um momento de muita alegria para mim e uma reflexão acerca do momento em que nós estamos vivendo. Primeira vez que eu venho fazer uma exposição onde não há plateia. E isto faz parte desta nossa renovação interna de novos tempos que estão chegando. Nós espíritas sabemos e aguardávamos os momentos da transição, eis que ela chegou. Então, antes de fazer a nossa reflexão amanhã, claro que nós vamos fazer a nossa prece lembrando do nosso Mestre Jesus. Com certeza, o seu amor e a sua vibração é espalhada por todo o nosso orbe. Cabe a nós voltarmos o nosso pensamento para o nosso interior e buscarmos abrir a nossa mente, a fim de possamos receber toda a sua energia, todo o seu amor, que está à nossa disposição. Basta que nós tenhamos a certeza que o amor nos aproxima do Cristo. E dessa forma, com essa prece singela de início, vamos dar início à reflexão desta manhã. Eu escolhi um capítulo muito interessante do livro Boa Nova, a família Zebedeu, porque ela tem muito a ver conosco nos dias atuais. Todos sabem que Tiago e João eram irmãos, filhos de Salomé e Zebedeu. Foram um dos primeiros a serem convidados a participar do apostolado de Jesus. Mas teve alguns fatos iniciais muito interessantes. Neste capítulo 4 do livro Boa Nova, na primeira folha da página 29, eu extraí 7 palavras muito interessantes. Alegrias, amor, união, esperança, beleza e evangelho do reino. Vocês vejam que numa simples página de um livro, tantas palavras bonitas nós pudemos extrair. Agora eu vou me ater às frases em si. O que Jesus perguntou a Tiago e João naquele primeiro encontro? Desejai participar das alegrias da Boa Nova? Aquela boa nova que Jesus iria trazer a todos nós, aquela mudança de comportamento, era uma alegria, é uma alegria. E Tiago e João foram convidados a participar desta alegria. E aí, o que aconteceu? Jesus irradiava amor. Imagine estar ao lado do Mestre Jesus. Eles foram tocados pelo amor do Mestre, que se irradiava dele. Todas as pessoas que estavam frente a frente de Jesus sentiam algo muito diferente, porque ele realmente irradiava amor. E o que eles falaram naquele momento? Falaram da união perene. Falaram das esperanças em que o porvir iria trazer para todos nós, das belezas, do esforço do Evangelho do Reino. Esta foi a primeira conversa entre João e Tiago e Jesus. Vamos lá. E depois, é muito interessante esse capítulo, porque Salomé, ao saber deste encontro de Jesus com seus filhos, já tinha conhecimento das pregações de Jesus, ele anunciando este reino, mas ela não entendia muito o que era este reino. Pensava que Jesus era o emissário de algum príncipe, de algum rei, iria fundar um reino material no mundo terreno. E como toda boa mãe, como toda mãe de hoje também, já foi buscar a Jesus para interceder pelos seus filhos. Se Jesus os havia convidado para participar das alegrias do reino,
evidentemente eles poderiam ter um cargo relevante. O que aconteceu aí? O que falou Salomé? Eu vou ler o que está escrito, me perdoe. Logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu reino, como toda mãe. Veja como essas frases, esses apelos são atuais. Qual é o pai, qual é a mãe nos dias de hoje que não se preocupa com o futuro dos seus filhos? Salomé não era diferente. Mas a resposta de Jesus que é interessante. Ele falou a ela: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. É a primeira vez que eu notei que Jesus falou a palavra cálice. O que será que queria dizer com cálice? Beber do meu cálice. Esta é a nossa reflexão. E ela, não se conformando muito com a resposta de Jesus, não entendendo muito, voltou para casa e falou para o seu esposo do convite, que era Zebedeu, do convite de Jesus, deste reino que se aproximava e talvez da oportunidade que seus filhos teriam de participar ativamente deste novo reino. Zebedeu, então, o que fez? Foi falar com Jesus, pedindo, mais uma vez, intercedendo pelos seus filhos. Olhem que interessante. Deve, evidentemente, ter conversado em casa, preocupados com o futuro dos filhos, vendo Jesus, um profeta, alguém que tinha aí condições de implantar este novo reino que eles, voltam a dizer, não entendiam. Zebedeu foi falar com Jesus. E aí, o que aconteceu? O que Jesus disse quando Zebedeu intercedeu novamente pelos seus filhos? Eu vou ler. Tu que conheces a lei, evidentemente Zebedeu conhecia a lei e os profetas, e guarda os preceitos no coração. Sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos seus homens? Jesus já estava dando o tom das dificuldades que eles iriam ter no futuro para a implantação deste reino. Evidente que Zebedeu ficou um pouco confuso. Aí Jesus, voltando: que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas, todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados ou banidos do seu berço em que nasceram. Na terra, o preço, na época, do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Essa foi a resposta de Jesus a Zebedeu. Já estava Jesus muito sério, muito consciente e muito sincero, expressando as dificuldades que iriam ser no futuro, para quem quisesse implantar esse reino de paz e de amor. E Jesus continuou: o reino de Deus tem que ser fundado no coração dos homens. Não é um reino exterior, é um reino interno. O trabalho é árduo e o meu gozo é o sofrimento. O meu cálice está no sofrimento. Então, quando Jesus fala em cálice, ali está praticamente sintetizado as lutas que iriam ter para que esse evangelho de paz e de amor fosse interiorizado no coração das pessoas. Não iria ser fácil. Jesus já estava anunciando com muita sinceridade ao pai de dois jovens as dificuldades e as lutas que iriam ter. Mas o Espírito de Jesus se ilumina na sagrada certeza da vitória. Aí que está a grande frase. Jesus, apesar de toda a dificuldade que eles iam enfrentar, ele disse que ele tinha certeza da vitória. Isto é, um dia, este mundo em que nós vivemos,
seria um mundo de paz, de amor. Jesus que disse. Ele tinha certeza da vitória. A paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. É a vontade de Deus que iria se fazer presente na terra através dessa fundação desse reino que iria ser fundado no coração dos homens. Vejam que interessante esta passagem, porque Jesus foi muito claro, muito objetivo e muito sincero em afirmar a certeza da vitória e que as lutas seriam realmente grandes. E continuando, o que disse mais Jesus que é interessante nós colocarmos aqui nessa exposição? Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Essa frase, dita por Jesus, também é muito interessante, porque o erro não é aprovado. O que ele quer? Não é a exterminação daquele que comete o erro, mas a sua transformação. E como é que se transforma? Como essas pessoas se transformam? Trabalhando pelo bem. Porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal, o combate por muito amor aos seus filhos, mas não quer o extermínio. Porque por mais que você possa exterminar um corpo, o espírito continua vivo. Simplesmente, quando um homem ou uma mulher são exterminados na sua vida, o espírito continua ativo no mundo espiritual. Então ninguém morre. Isto de eliminar um corpo como se fosse uma eliminação de alguém que está fazendo o bem, ou alguém que está fazendo como se fosse terminar ali a sua missão, é conversa sem sentido, porque não há a morte. Se existisse a morte, eliminando-se a pessoa, estaríamos eliminando o problema. Jesus ainda disse mais, dizendo a Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Jesus fala da humanidade inteira. A sua missão não é circunscrita a um lugar, é a humanidade, é o mundo todo. A missão que teve Jesus é a regeneração de todos os habitantes do planeta, independente de seu credo, da sua religião, enfim. A luta de Jesus pela implantação do reino de Deus não está restrita a uma religião, está restrita a todos nós. Por isso que é o reino de paz, de amor, de justiça e de caridade. Este reino é de paz, de amor, de justiça e de caridade. Porque onde há caridade, deve existir justiça e deve existir amor. Este é o reino. E onde é que ele está, esse reino? Dentro de nós, não é exterior. E aí o que acontece depois neste capítulo? O que Jesus fala? Porque Zebedeu falava que iria buscar uma legião de seguidores. Iria lutar para implantar o reino de Deus no coração de todas as pessoas. E Jesus disse, calma, não é assim. A gente tem que ir aos poucos. Esta luta é perene, mas ela não é do dia para a noite. Ele diz assim, Jesus, a impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Mas basta um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas. Basta um homem que espalhe o bem, o amor, para mudar muitas coisas. Nós temos tantos exemplos. Vamos lá, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, recentemente Nelson Mandela.
18 anos numa solitária. Nós não conseguimos ficar em casa 2, 3 meses. Imagine aquele homem, 18 anos praticamente numa solitária, e depois de solto, não teve o revanchismo. É algo realmente para nós analisarmos muita profundidade. Um homem baseado na lei do amor muda toda uma coletividade. Tá aí, eu dei alguns exemplos simples, mas temos muitos. O próprio Chico Xavier, nos tempos atuais, teremos um Divaldo Franco e tantos outros que vêm mudando simplesmente por estarem com a lei do amor no seu coração. O reino de Deus está dentro deles e eles espalham amor. Espalhando amor, estão se aproximando do Mestre, estão se aproximando de Jesus e, evidentemente, têm todas as intuições necessárias para continuar a sua luta. A luta voltada ao bem. E diz mais ainda Jesus: quando um companheiro cai, não foi o mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Exterminaram todos os apóstolos, com exceção de João. Jesus foi crucificado. Mas o que tombou ali foi o mal. A verdade de Jesus continuou de pé. E eu me lembro também agora de uma passagem muito interessante, voltando a essa nossa reflexão, a respeito de Pedro. Quando Jesus partiu, evidentemente, vocês imaginem 3 anos de convivência diária com Jesus, como se sentiram os apóstolos, o peso que ele carregavam nas costas para continuar ali os ensinamentos de Jesus, ajudando os próximos. E Pedro realmente sentiu muita pressão. Orando uma vez a Jesus, conta Humberto de Campos, que Jesus se aproxima de Pedro e fala, depois de uma longa conversa, ele termina dizendo: Pedro, se quiseres falar comigo daqui para frente, consulta os evangelhos. E é o que nós estamos fazendo hoje. Este livro, Boa Nova, nós lendo com muita clareza e com muita tranquilidade, nós vamos aos poucos falando com Jesus. Porque os apóstolos todos eram pessoas comuns, com problemas comuns, tais quais nós enfrentamos hoje no nosso dia a dia. Então podem ler e reler esse livro que estão realmente falando com Jesus. Essas lições aqui dessa passagem da família de Zebedeus, a mim, foi muito importante, porque nós notamos a dificuldade de Jesus em esclarecer as pessoas a respeito do seu reino. Mas, ao mesmo tempo, os seus esclarecimentos eram tão fortes que as pessoas não titubeavam. O próprio Tiago e João continuaram como seus seguidores por toda a vida. João, então, foi quase até os 100 anos de vida. E o que disse no final deste capítulo? O que falou depois de entender, depois de ter dialogado com Jesus, depois de ter compreendido realmente o que era este reino? O mais importante disso tudo, de toda essa lição para Zebedeu, que ele disse: meus filhos são vossos. Vocês imaginem, depois de toda a explanação de Jesus, das dificuldades que eles iam ter no futuro, Zebedeu entregar 2 filhos amados a Jesus. Isto nos faz realmente ter uma profunda reflexão acerca da força que Jesus tinha perante as pessoas, da sua sinceridade, do seu amor, da sua clareza. Isso faz com que nós reflitamos os dias de hoje em função de tudo o que está acontecendo neste mundo. Tem uma razão, tem um propósito. Esta luta, essas dificuldades, esses meses de
confinamentos, mas confinamentos dentro dos nossos lares, junto com as nossas famílias. Não é o fim do mundo. Por quê? Porque nós não podemos sair, porque nós não podemos trabalhar de uma forma mais efetiva. Tudo tem uma razão. Esse tempo é o tempo de transição. Esta boa nova, que já está anunciada há muito tempo, tem que se implantar em nossos corações. E para implantar a boa nova, nós temos que estar com o nosso espírito calmo, no nosso mundo interior. Não é lá fora, é aqui dentro. E esses momentos de reflexão, de recolhimento, estão servindo para que a gente reflita o porquê, as razões, e que saiamos vitoriosos dela. Reflitamos num Nelson Mandela, volto a dizer, anos numa solitária, 18 anos preso, em condições subhumanas, e saiu vitorioso. Isto faz com que a gente se lembre também do Desmond Tutu, aquele arcebispo, Comissão da Verdade na época, buscando a reconciliação entre os de pele negra e os de pele branca. Porque não há progresso se não há reconciliação. Jesus já dizia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, porque depois fica muito mais difícil. Então são exemplos atuais que nós temos que nos fazem refletir. O que são 3, 4 meses de reflexão, de recolhimento ao lar, de diálogo com nossos filhos, com nossas esposas, com nossos maridos. Enfim, o que é isso? O porquê disso? Talvez seja muito além do que nós possamos compreender, mas tem uma razão. Aproveitemos esse momento para refletir acerca das mensagens de Jesus, porque elas estão muito atuais. Um centro espírita e uma plateia vazia realmente é algo muito diferente, mas ao mesmo tempo é muito gratificante por nós estarmos com saúde e bem. E o que a gente tem que agradecer? A Deus, a Jesus, por nos dar essas oportunidades de falarmos, de refletirmos, de buscarmos mais amigos, de buscarmos ser pessoas melhores. E principalmente, está no Pai Nosso. Pai, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. E para encerrar, nós já falamos um pouquinho de cálice. Eu vou me lembrar de mais uma passagem de Jesus, aliás, 2 passagens. A primeira, um pouco antes da sua crucificação, o que Jesus fala? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, e tão a tua. Ele sabia as dificuldades que iria enfrentar. Vocês imaginem se Jesus recuasse, se fugisse naquele momento derradeiro. Mas estava na vontade do Pai. E se foi feita a vontade do Pai. E a lição mais importante do Evangelho, a mais difícil para todos nós, seres humanos, encarnados aqui ainda neste mundo, espíritos ainda muito infantis, foi a lição do perdão. Deus a deixou por último, para que Jesus colocasse em seus ensinamentos finais. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Realmente, aqueles romanos, aqueles que o crucificaram, não sabiam o que estavam fazendo. E o Pai pedia que Jesus os perdoasse. Aliás, Jesus pediu a Deus que os perdoasse, porque realmente não sabiam o que estava fazendo. Essa foi a lição verdadeira.
a lição do perdão. É a mais difícil, porque nós temos muita dificuldade de perdoar. Mas a lei de Deus, ela se aplica a todos nós. Não perdoar é não confiar em Deus. Quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando. Não quer dizer que aquela pessoa que causou algum mal a alguém ou a nós mesmos não vai responder pelos seus erros, mas é a nossa libertação. Por isso que Jesus sempre exaltava o perdão das ofensas. E sempre disse, perdoar não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Porque isso nos ajuda a evoluir. Quando Ele nos pede sempre o perdão, e está no próprio Pai Nosso, é para que nós nos libertemos de sermos vingativos, de buscarmos fazer um mal com as nossas próprias mãos. Porque ao não perdoarmos, nós queremos ser executores de algum mal à pessoa. Sempre desejamos o mal. E aquilo que a gente deseja nos faz muito mal. Então o perdão é libertação. Lembremos dessas lições do Mestre. Esse livro, Boa Nova, é um livro para ser lido e relido sempre. Se queres falar com Jesus, aproveita os seus ensinamentos. Busca no Evangelho os momentos de reflexão onde a sua voz, os seus ensinamentos, calam muito na gente. Basta refletir e fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade. Porque assim o fazendo, com certeza, as boas intuições, as boas vibrações sempre farão parte do nosso dia a dia. Eu quero agradecer a oportunidade de terem me ouvido. É uma palestra com emoção, com reflexão. E quero agradecer também a Jesus, nosso Mestre, por ter dado esta oportunidade, que pelo progresso deste mundo nos permite hoje falar a muitas pessoas por meios eletrônicos. Nós só temos a agradecer aqueles espíritos valorosos que vieram trazendo o progresso ao mundo, em todos os setores, quer na medicina, quer na ciência, quer na aviação, quer aonde quer que seja. Foram espíritos enviados para nos trazer o progresso, e esse progresso tem que ser utilizado para o bem, para o amor, para que nós possamos ter amanhã um mundo melhor que o de hoje. Muito obrigado.